Sua frequência está baixa, ou você não está fazendo nada para mudar isso, ou as práticas que você está fazendo não estão adiantando. Como mudar esse processo? Como melhorar a sua frequência? Frequência. O que é frequência? O que a minha energia tem a ver com frequência? Imagina só, padrão cromático da luz, difração da luz, cores do arco-íris, frequências, cores do vermelho ao púrpura. Uma cor mais quente, o vermelho, a uma cor mais fria, púrpura. Você sabia que muitas vezes a nossa frequência está dizendo qual é a cor predominante na qual nós estamos funcionando? O que seria funcionar numa cor vermelha, por exemplo? Está um pouco mais agitado, um pouco mais yang. O que é funcionar numa cor mais fria, uma cor mais densa, né? Uma cor anil, uma cor púrpura? Cada um de nós teria uma assinatura vibratória, por exemplo, teria uma cor de equilíbrio ideal. A radiestesia radiônica, a gente faz dois tipos de medições. A cor de equilíbrio, que é a assinatura daquela pessoa. Por exemplo, se você tem um aspecto de líder, né? Se você tem essa capacidade de ter a iniciativa de organizar, de falar, de se sobressair, essas pessoas têm a cor amarela como uma cor de equilíbrio. Elas são falantes, elas são comunicativas. Ela tem essa capacidade de agregar valor na informação e orientar as pessoas. São orientadores, são mentores, são professores, são estudiosos, são filósofos. Tem o poder da palavra, tem o poder da ação, capacidade de trazer o emocional equilibrado na comunicação. Tem pessoas que têm essa capacidade como assinatura e acaba perdendo. Como? Por alguma circunstância na relação, por alguma circunstância de saúde, por alguma circunstância de não cuidar da sua vibração ou as práticas que estão fazendo não serem adequadas. Excesso de trabalho, má alimentação. A maneira como a gente lida com a nossa energia vai determinar como a gente usa essa assinatura, esse amarelo forte, por exemplo, esse líder. Então, eu diria para você que um líder vibracional, equilibrado e potente é aquele que cuida da sua energia. Ou o líder que aprende a cuidar da sua energia pessoal torna-se um líder melhor. É capaz de sustentar essa vibração de forma saudável. Por quê? Ao se tornar um líder e se expor, o desgaste energético é muito grande. Para os líderes, eu recomendo sim um aprendizado sistemático sobre a sua própria energia e usar isso de forma contínua no seu processo de vida, não só no seu processo de trabalho. Então essa assinatura, ela pode ser essa assinatura energética, vibracional, essa assinatura de frequência, pode ser prejudicada por essas interações contínuas, por esses excessos, por essas deficiências, pelas relações, pelos conflitos, pelo estresse. E precisamos ter um meio de renovar essa energia. Então, a cor que pode predominar pode ser uma cor de desequilíbrio, que vem em função dos bloqueios dos canais de energias, onde as energias param de circular. Então, manter uma frequência saudável é fundamental nesse processo de estar bem consigo mesmo, estar bem com aquele propósito que você não só quer realizar, mas que pela sua vibração, pela sua força, pela sua característica, você tem que realizar. É interessante isso, né? Como é que nós podemos vir determinados por uma assinatura vibracional para realizar uma determinada função. Por exemplo, quem tem uma vibração, uma assinatura vibracional verde, onde a cor de equilíbrio tem essa característica, são pessoas mediadoras, são pessoas camaleônicas, são grandes instrutores, são professores, são orientadores, são mestres, podem ser médicos. Por quê? Tem que trabalhar com a emoção, tem que trabalhar com a razão, tem que trabalhar com a intuição. Mesmo que não acredite na intuição, às vezes, dentro de um trabalho racional,
o tempo inteiro ele vai estar submetido a um processo criativo, um processo transformador, um processo de exigência, porque uma assinatura verde, ele está no meio da escala cromática, ele tende ao vermelho, assim como tende ao púrpura. É um processo camaleônico, é um ir e vir o tempo inteiro com essa assinatura. É até interessante dizer que uma personalidade camaleônica tem uma assinatura verde. Sim, mas ele nunca fica no verde. Ele está sempre alterando o tempo inteiro em função da modulação da energia do ambiente. Agora, quem trabalha com a energia verde tem que saber disso, porque tem que parar e lidar com isso. Você tem que olhar para isso, você tem que cuidar desse verde, você tem que cuidar desse equilíbrio. Você tem que perceber quando esse equilíbrio tende ao excesso, quando é necessário, ou tende uma deficiência, como uma paralisia, como agora eu vou só ouvir. É um azul, é uma calma, é uma harmonia, é um deixar fluir. Aí você caminha para o verde, assume a sua energia e vai para o amarelo, por exemplo, para tomar uma decisão, para exercer uma autoridade. Então a assinatura vibracional tem muito a ver com isso. É um confronto entre a energia de equilíbrio e a energia predominante. Por que isso é importante? Porque a vida é assim, o universo movimenta assim. O padrão de luz é um padrão dinâmico de funcionamento. Nas cores visíveis, do vermelho esfriando, do púrpura ao vermelho, esquentando. Nas cores invisíveis, ocorre também um sistema de comunicação com o qual nós ainda não sabemos lidar, que a nossa mente ainda tem muita dificuldade. Tanto é a dificuldade de lidar com a nossa intuição. Então a nossa frequência vibracional tem a ver com o processo visível de comunicação, uma maneira de estar no mundo, e tem a ver também como o mundo se relaciona com a gente. Se a gente tem dificuldade em lidar com o mundo que a gente se relaciona, imagina quando o mundo traz determinações. Uma determinação de ser uma personalidade camaleônica, uma personalidade agitada, por exemplo, você vibrar no vermelho, você ter sempre uma exigência de estar à frente das coisas, de ter uma atitude de resolução. E saber que não dá para ficar nisso o tempo inteiro, você tem que descansar a sua mente, tem que descansar a sua energia, tem que descansar a sua assinatura energética, esfriando isso. Você tem que aprender a fazer isso. A gente não vem com esse aprendizado pronto. Nós precisamos reconstruir esse processo de caminhar de uma agitação para uma passividade, no sentido de repouso. De a gente caminhar do repouso para uma agitação. Agora, cara, onde é que está isso na minha mente? Onde é que está isso no meu corpo? Onde é que está isso no ambiente? Onde é que está isso no universo? A relação entre o yin e o yang mostra esse estado de relação entre o frio e o calor, entre o positivo e o negativo, entre o vermelho e yang e o azul yin, por exemplo. O yin está para a terra, como o yang está para o céu. Você precisa lembrar que você é energia, que você é uma energia comunicante entre o céu e a terra. Quando a sua mente aprender a sentir, aprender a conduzir essa energia entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, você vai ensinar a sua psique, a sua mente, a agir automaticamente quando você tem que ter uma atitude mais passiva, mais reservada, mais fria em relação a alguma coisa, ou quando você tem que colocar o pé na porta, ter uma atitude mais firme, mais yang, mais vermelha. Então, essa fluidez energética tem a ver com a nossa fluidez psíquica, tem a ver com como o nosso corpo reage a isso. E se você vive à mercê disso, como se isso não existisse, não quer dizer que você não seja afetado por isso. Então, nós somos afetados pelas escolhas que nós fazemos. E se a sua frequência está baixa, e se por algum motivo você está dentro de um campo de afetação, com insônia, com estresse, com cansaço, com ansiedade, com raiva, com uma suscetibilidade tremenda em relação ao tempo. O tempo não pode esfriar, não pode esquentar, que o meu corpo sucumbe. É resfriado, entendeu? É frio, é calor em excesso.
Então o nosso corpo fica desregulado pela nossa incapacidade mental de lidar com a nossa própria energia, com a nossa capacidade de lidar com essa energia que tem que resgatar essa conexão com o tempo, com o espaço-tempo, com o universo. O universo, nesse sentido, não é somente nutridor. Por quê? As energias que penetram pelos pés, as energias yin, é uma energia luminosa. As energias que penetram pelas mãos, yang, é uma outra energia luminosa. Mas muito mais do que ser um alimento energético, é uma forma de comunicação. O universo está dizendo para você que você é sensível condutor das energias entre a Terra e o céu. Numa outra linguagem, numa outra narrativa, a gente pode considerar a Terra como uma condição de menos infinito e o céu como uma condição de mais infinito. Então a sua energia transita entre o menos infinito e o mais infinito. Essa massa de energia, essa forma física, é uma forma representativa de uma coisa muito maior. Se você ficar olhando somente para isso, você perde a maior parte da festa, que é a capacidade de lidar com uma comunicação integrativa plena com o universo e manter a sua frequência, a sua assinatura plenamente equilibrada e fortalecida. Assim, qual o exercício que a gente pode fazer, dentre tantos outros que já foram mostrados a vocês, para você recuperar essa maneira de sentir, essa maneira de conduzir e, principalmente, através desse processo, ter uma comunicação mais direta e objetiva com aquilo que você deseja. Muito mais do que aquilo que o universo determinou para você ser. Interessante, né? É como se a gente não tivesse escolha. É como se a gente já vem numa forma de ter que realizar algumas coisas pela característica de energia, pela característica de personalidade, pela característica do biotipo. Aí, se a gente não consegue entender e cumprir essa determinação, a gente simplesmente fica doente, a gente fica desequilibrado, a gente fica insatisfeito, a gente fica muito chateado por não estar cumprindo essa pseudomissão. Então parece que nós temos algumas coisas como vontade de realizar algumas questões, como parece que nós temos determinações para realizar em função do padrão de energético que a gente tem como uma assinatura. Então, frequência não é só um conceito bonito. Não é só, eu quero melhorar minha frequência, eu quero melhorar minha vibração, eu quero ter a vibração potente. Cara, frequência e vibração tem a ver com uma questão simples. O que eu faço com isso? Muito mais do que uma idealização de mercado, de contexto, de possibilidades, tem a ver com as suas características, que você precisa reconhecer como únicas, como suas, com os recursos que você tem, que você precisa colocar isso no mundo, precisa ajustar isso no mundo. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Acabam escolhendo coisas escolhidas por outras pessoas, determinadas pelos pais, determinadas pelo mercado, determinadas pelo sistema, determinado pela vontade de querer ser rico, ser próspero, e não entende que tem coisas básicas que não podem ficar fora desse contexto. Não estou dizendo que você não deva ser rico, não deva ser próspero, não deva seguir um conselho de um mestre, de um pai. Sim. A gente, na comunicação, precisa ajustar o nosso aprendizado cognitivo, que vai amadurecendo com o tempo nas relações. Mas você não pode deixar de reconhecer aquilo que é seu, aquilo que é único, que é a sua vibração, que tem uma assinatura, que tem uma vontade, que tem uma determinação, que tem uma direção. E se você transformar isso na base, na sua base de caminhar, na sua base de fluir, você vai ficar muito mais protegido. Você vai ter uma vibração, você vai ter uma força inabalável. Por quê? Você vai reconhecer isso, você vai aprender a amadurecer, a crescer, a desenvolver, a transformar e a prosperar a partir de si mesmo. O universo te proporciona muitos recursos, te proporciona uma conexão invisível, te proporciona conexões visíveis através das pessoas, dos ambientes, através dos mercados. Então as coisas não estão separadas. A sua frequência
é um bem material e é um bem imaterial também. Ela tem um valor quantitativo quando você, por exemplo, dá uma cor a uma frequência, a um vermelho, a um amarelo, a um verde. Então, esse valor quantitativo, ele vai te determinar um padrão, vai determinar um valor, vai determinar uma saúde. Na radiestesia, por exemplo, a gente consegue medir o nível de energia em micra, né, em comprimento de luz, e determinar se aquele valor de frequência da pessoa está ideal. Por exemplo, se você tem uma cor amarela como uma cor de equilíbrio, você tem um padrão de leitura quantitativo. O biômetro de Bovie na radiestesia dá esse valor. Agora, a forma qualitativa de lidar com isso tem a ver com o seu nível de energia. Esse nível de energia é um outro valor que determina como essa frequência está para as relações físicas, né? Eu chamo de um sistema físico de energia, não chamo de corpo, o sistema emocional, um sistema mental, um sistema energético propriamente dito. Então a nossa frequência, a nossa assinatura, a partir de um certo valor, ela vai percorrendo níveis também qualitativos de relação. Olha só que coisa legal! Nós somos seres mutantes, nós não estamos presos a uma caracterização, a uma persona. Nós somos livres e precisamos aprender a exercer essa liberdade através do movimento da nossa frequência no tempo e no espaço. Assim, vou passar para vocês um exercício básico para você manter essa frequência ajustada com muita tranquilidade. E que você, na repetição desse exercício, você vai desenvolver uma percepção daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa de agregar valores para melhorar isso. Assim, eu passo sempre essa forma de se conectar com muita frequência. Frequência de novo. Você vai ficar em pé, afastar os pés 40 centímetros, levantar as mãos, fazer uma posição de X. Presta atenção na sua respiração. Só essa posição já é uma posição coerente dos fluxos de energia yin e yang entre o céu e a terra. Só em ficar nessa posição, com o tempo, você vai perceber essa fluidez de energia através do seu corpo. Até que seu corpo se torne isso. Agora, vamos qualificar esse movimento. Vamos qualificar essa conexão de forma coerente também. Você vai mentalizar uma cor azul, fluindo pela planta dos pés, vindo da terra, passando pela parte anterior das pernas, chegando no abdômen, chegando no peito, passando pela parte anterior dos braços e saindo pelas palmas das mãos. Nesse sentido, você é condutor das energias da terra ao céu. Seu corpo é esse veículo. Agora, na mesma posição, você imagina uma cor laranja, penetrando pelo dorso das mãos, passando pela parte posterior dos braços, chegando à cabeça e descendo pela parte posterior do corpo e lateral. Nesse sentido, seu corpo é condutor das energias yang que flui da terra ao céu. Nesse movimento entre ascendência e descendência, você pode fazer experimento com várias cores. Você pode até determinar que a sua frequência, que a sua mente perceba e oriente a sua frequência a assumir aquela vibração daquela cor. É muito interessante. Brinque com a sua percepção, brinque com a sua conexão. Faça algo diferente e tire a sua mente dessa zona de conforto, dessa zona de preguiça, dessa zona de mesmice. Pare de reclamar e dê uma direção saudável e próspero à sua frequência. Fala aqui embaixo o que você sentiu fazendo esse exercício. E na medida que você for repetindo, continue comentando, que é muito importante o seu comentário, para que outras pessoas possam perceber a validade desse caminho. Você sabe que os resultados, às vezes, falam mais do que uma explicação, uma teoria ou qualquer tipo de coisa assim. Sua participação nesse processo é importante. Se você foi beneficiado com esse processo, se você sentiu afinidade com tudo isso, compartilhe esse conhecimento. O treinamento Yin Yang é uma forma que eu concebi de fazer um passo a passo para você lidar com a sua energia pessoal. É um treinamento que trabalha o movimento consciente
É uma simulação da energia circulante pelos canais de acupuntura, são 12 canais de acupuntura, através de movimentos específicos, onde você treina a sua percepção e essa condução de energia através do seu corpo, em onde a sua mente ela vai lembrar da sua condição bioenergética e vai usar isso a seu favor e vai trazer à tona todas essas possibilidades de conexão da sua frequência e da sua possibilidade de usar isso para você realizar os seus objetivos e ajudar as pessoas. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um like, inscreva-se no canal e deixe um comentário para ajudar o nosso processo. Vejo você no próximo vídeo.